Todo Esporte, com João Vitor Cirilo. No campo, na quadra, na piscina, no tatame, em todos os lugares. E aqui, no Itacast. Um abraço para você que se liga aqui no YouTube, @Itatiaia Esporte, você das plataformas de áudio também. Obrigado a todos pela audiência. Estamos chegando, edição 187 do nosso podcast Todo Esporte. A você, ótimo dia, ótima tarde, ótima noite, você que nos acompanha em qualquer horário. Bom, você que acompanha Todo Esporte semanalmente, viu que na última semana inauguramos aqui uma sessão de entrevistas falando também do futebol feminino, né? A partir de agora, aqui no Todo Esporte, o futebol feminino também é assunto, com entrevistados, fazendo parte desse bate-papo semanal que já temos, né, aqui na Itatiaia há quase 200 semanas. Na semana passada batemos um papo com uma representante importante do Cruzeiro, com a Bárbara Fonseca, a responsável, a diretora do futebol feminino do clube, e hoje a oportunidade da gente conversar com o outro lado, né, com o lado alvinegro também, porque a temporada também é de sucesso, né? A temporada para o Galo feminino é de sucesso, com o acesso à primeira divisão garantido, com o retorno à elite garantido e muito passando pelas mãos da convidada que está aqui ao meu lado, aqui no Todo Esporte. A Fabi Guedes, técnica do Atlético Feminino, está com a gente aqui para a gente trocar ideias sobre esse momento, sobre a temporada. Primeiro, um prazer tê-la conosco. Obrigado pela presença. Prazer é todo meu. É uma honra estar aqui, principalmente falando sobre futebol feminino. Que legal, obrigado pela presença. Vamos falar um pouquinho da campanha? Como é que foi a conclusão desse objetivo traçado? A gente sabe que para um clube do tamanho do Atlético, a camisa que o Atlético tem, e aí não estamos falando de futebol feminino só, né? Estamos falando de tudo, né? Da abrangência da marca. Certamente o objetivo traçado era esse, né? Voltar à elite já nesse primeiro ano em que o Atlético teve que disputar a segunda divisão. Como é que foi a conclusão desse desafio para você? Foi um desafio muito grande quando cheguei, né? O time tinha 1 ponto e a gente precisava correr. Os adversários, o maior tinha 7, 8, então a gente não tinha margem para errar. A gente tinha 4 jogos para pontuar 12 pontos e a gente foi buscar e sem mais de erro, né? A gente esbarrou no Vasco, que a gente empatou 1-1 em casa, mas os outros resultados foi positivo e deu a chance da gente classificar, que era o primeiro passo, para depois a gente brigar pelo acesso. Pois é, e quando você chega, como é que foi a proposta para você? E o objetivo na conversa foi justamente esse, ó, nós estamos montando esse time aqui, esse projeto, precisamos de você para o acesso ser garantido. E chegar no meio da competição certamente é uma dificuldade a mais também, porque o tempo para você conhecer as meninas é justamente com a competição em andamento, né? Sim, eu tive uma semana, eu cheguei numa segunda-feira, já trabalhando, já treinando, que já tinha jogo no sábado. Então, assim, eu fui muito bem recebida pela comissão, pelas atletas também. E a minha primeira conversa com elas foi que elas precisavam acreditar. A gente precisava acreditar primeiro, depois elas abraçar o que eu tinha como plano, e a gente tinha como objetivo principal o acesso, mas que primeiro a gente tinha que classificar, né? Porque já que a gente só tinha 1 ponto, estava correndo atrás ainda da classificação, a gente vamos passo por passo. A gente classifica, a gente ganha confiança, e aí a gente busca o acesso. E aí deu tudo certo, graças a Deus. Pois é, falar um pouquinho agora do que aconteceu por último, o que foi preponderante aí para essa classificação com um cenário duro, né? Que vocês vencem no finalzinho o primeiro jogo, depois toma o gol no segundo jogo, no finalzinho também. O adversário poderia se encher de confiança, mas numa disputa muito complicada, para quem não acompanhou, parecia que a disputa de pênaltis não ia acabar, né? E aí vocês acabaram saindo com a classificação. O que foi preponderante aí para essa conquista dessa vaga contra o Vitória? Jogar o primeiro jogo na arena. Acho que isso fez toda a diferença para nós, porque foi como eu conversei com a comissão, você fazer o gol faltando 3 minutos para acabar é uma delícia, mas você tomar o gol faltando 3 para acabar, você não tem mais nada o que fazer, né? Mas a gente tinha se preparado muito, a gente treina pênalti semanalmente, então a gente estava bem confiante se fosse para chegar aos pênaltis, já que a gente tinha uma vantagem de 1 gol, mas a gente sabia que seria um jogo difícil lá. Né? O adversário também é um adversário bem duro, é um adversário que fez uma excelente campanha do outro lado, fez um excelente jogo aqui, dentro da proposta deles em casa. Eles fizeram um excelente jogo, né? Eles não queriam tomar gol, tomou o gol faltando 3 minutos para acabar, e lá ele vem com uma proposta mais ofensiva, estava em casa, precisava pontuar, fazer 1 ponto para levar para os pênaltis, e no final eles conseguiram quebrar a nossa proposta também, que era não sofrer, mas a gente não foi com a proposta de não jogar, né? Porque se a gente tenta administrar um placar muito cedo, isso complica muito, né? E depois o nervosismo vem e eles colocam muito mais
o time muito mais ofensivo e a gente ia se complicar. Então a gente teve a oportunidade de fazer mais um gol no primeiro tempo, que a gente fez um primeiro tempo muito bom, ao meu ver, e o segundo tempo a gente sofreu um pouquinho mais. Foi difícil, foi duro, mas a gente estava preparado para os pênaltis. Pois é, e o sucesso foi obtido aí com uma disputa longa de pênaltis e essa classificação. Você citou a Arena MRV. E eu queria te perguntar a importância, o que representa para as meninas, para você também, poder jogar um jogo com caráter decisivo desse, sei que vocês vão jogar semifinal também na Arena MRV. Qual a importância de jogar no estádio que o clube manda os jogos do profissional masculino? Um estádio novo, com uma estrutura quase que incomparável aí, porque é um estádio absolutamente tecnológico, recém-inaugurado, com um novo gramado também. O que representa para vocês ter o feminino jogando lá também? É uma coisa muito importante, até no cenário do futebol feminino aqui em Minas, né? O trabalho que o Atlético vem fazendo. Foi um ano passado muito duro, né? Cair para a segunda divisão, um time desse tamanho, é difícil. A reconstrução, ela é difícil também, é dolorosa para quem continuou. E quando algumas meninas já remanescentes, que permaneceu, chegou na arena, vou usar as palavras dela. Isso aqui é fantástico. Isso aqui vai fazer a gente chegar muito longe. É aqui que a gente precisa estar, é aqui que a gente tem que ser a nossa casa, a gente precisa se sentir pertencente aqui. Então isso me ajudou muito, muito, muito nesse último jogo, que a gente precisava fazer um bom placar em casa para não sofrer tanto fora. E para mim foi para mim foi primordial, tá? Para o acesso. Porque muita gente não tem essa noção. Você falou de uma palavra, é o tal do pertencimento, né? Não entender que o futebol feminino tá separado ali, o futebol masculino é isso aqui, o feminino é aquilo ali. Todo mundo é o Clube Atlético Mineiro, né? Exato. Hoje a gente treina no CT, a gente joga na arena, isso tá sendo fantástico, tá? Para as meninas, assim, a fala delas teve um ano passado muito difícil, e esse ano o clube vem com a estrutura, com uma visão melhor para o feminino, enxergando que precisava melhorar para a gente conseguir estar na primeira divisão, e eu tenho certeza que coisas melhores virão. Foi conversado contigo sobre, você falou do curto prazo, evidentemente o objetivo era subir, era o acesso, mas você já tem uma ideia de um projeto assim de médio, longo prazo, e você fazendo parte disso? Houve essa conversa, ou passo a passo precisava era garantir esse acesso para conversar sobre o futuro a partir de então? A gente vem respirando e comemorando muito o acesso. Essas conversas, lógico que ela concreta, a gente ainda está desenhando ela, né? Mas a ideia é ter um projeto sólido, né? Importante a gente estar na primeira divisão, fazer um bom campeonato o ano que vem. E então o projeto é para médio e longo prazo. Perfeitamente. Sobre o adversário da semifinal, o que você observa do outro lado? É curioso, né, que o Santos agora está fazendo parte da segunda divisão também. E acho que quando a gente puxa pela memória, talvez seja um dos primeiros projetos de futebol feminino que teve nomes importantes, que teve um certo investimento lá no comecinho, agora vivendo um momento também de reconstrução e a volta à primeira divisão. O que você espera, o que você observa desse adversário? O jogo está em aberto, né? Está em aberto porque o Santos é um excelente projeto, né? Se tratar de futebol feminino, é um clube que sempre cuidou com muito carinho, é um clube que sempre teve o futebol feminino em alta, já esteve em momentos melhores dentro do futebol feminino, mas que é um time que abraça o projeto, né? E que também está em reconstrução. E por isso faz também o jogo ficar igual, né? É um time, é um elenco com jogadoras que já viveram muitas coisas dentro do clube e muito bem reforçado para ter o acesso. Tiveram na chave deles do outro lado, eles fizeram uma campanha fantástica, ficaram em primeiro, sem deixar dúvida. O segundo jogo foi um jogo mais difícil, então eu acredito que está em aberto. Tá em aberto. A chance de ter um jogo muito bem disputado, um jogo aberto também. Copa do Brasil, com o adversário também definido, e a Copa do Brasil para esse ano com os times da A3 jogando a primeira fase, da A2 entrando na segunda, e agora os times também da Elite sendo inseridos nesse momento, e vocês enfrentam um adversário da Elite, o Real Brasília. Como é que vocês encaram também esse adversário? E o que a Copa do Brasil representa também pro futebol feminino, em um novo formato, com mais times jogando, até teve o sorteio realizado da maneira parecida com o sorteio da Copa do Brasil masculina também. Como é que tem sido para vocês também a inserção da Copa do Brasil nesse calendário dessa maneira, e o que você espera desse adversário? Eu fiquei muito feliz com o retorno da Copa do Brasil.
Eu joguei a Copa do Brasil quando fui jogadora e a Copa do Brasil praticamente foi trocada, né? Eles inseriram o brasileiro e aí a Copa do Brasil acabou saindo. Hoje, com a Copa do Brasil, a gente tem um calendário mais extenso, principalmente para nós que estamos na elite, mas também para quem está na terceira divisão, que consegue ter um calendário longo. Isso é muito bom para o futebol feminino, para o desenvolvimento da modalidade num todo dentro do Brasil. Então, eu fiquei muito contente com o retorno da Copa do Brasil. E o que é diferente para mim agora a gente tem esse jogo dia 6 e um jogo dia 11. E os dois com a mesma importância, né? A gente passa de fase, tem o acesso, tira um peso muito grande, né? A gente vai para um jogo que eu falo para as meninas, desfrute do momento que vocês estão vivendo, né? Não tenha tanto peso para esse jogo, mas que a gente precisa fazer um controle melhor de carga, né? E meio que escolher o caminho que a gente quer seguir entre um e o outro, mas sem deixar de dar importância para a Copa do Brasil, já que vai ser um desafio nosso também pegar um time de primeira divisão que a gente ainda não pegou. Fala um pouquinho da sua história, você falou da sua carreira como jogadora e os caminhos que você percorreu até chegar a ser a técnica principal do Atlético. Eu comecei a jogar, eu tinha 15 anos, né? Eu joguei muito no futebol de São Paulo, então conheço muito o mercado, os clubes de São Paulo, porque eu fui jogador na maioria dos clubes lá. Na sequência, eu tive passagem pela seleção brasileira e alguns clubes, o Santos também, que foi o segundo clube que eu joguei na minha carreira. Depois eu fui para fora do país, fiquei por 5 anos, 2 anos e meio na Áustria, 2 anos e meio na Inglaterra. Eu retorno, já tinha formado em educação física, e aí eu já comecei a inserir para a comissão técnica. Aí eu fiz a transferência para a comissão, e de lá eu não saí mais. Eu primeiro tinha um projeto em Taboão da Serra, que a gente fez um primeiro ano de Campeonato Paulista, onde a gente conseguiu acesso para a segunda divisão do Brasileiro no primeiro ano, como treinadora. Na sequência, eu fui para o projeto de treinadora na Federação Paulista, que era um projeto que a Federação Paulista fez de futebol feminino. De lá, eu fui para o Santos, fiquei auxiliar no Santos por 3 anos. Do Santos, eu fui para a seleção universitária, onde eu fui treinadora, não fui auxiliar. E depois eu fui para o Red Bull Bragantino. Por 1 ano e meio do Red Bull Bragantino, estou aqui, agora como treinador. Você já tem uma experiência em múltiplos níveis aí do futebol, dentro do campo, fora do campo, em funções diferentes também, em níveis diferentes. Como é que você enxerga essa caminhada de evolução da modalidade aqui no futebol brasileiro? Em que nível que a gente está agora? O que ainda falta? Como é que você observa esse caminho de evolução? Agora, evidentemente, me parece que tem mais dinheiro, tem mais transmissões, o público vai crescendo também aos poucos aí no apoio, porque está tendo acesso a mais informação também. Mas como é que você observa esse caminho de evolução com toda essa experiência que você obteve? A gente vem evoluindo muito, né? É claro que às vezes a gente esbarra em algumas questões, como aconteceu na Copa América agora, que teve a reclamação de espaço para aquecimento. Então, às vezes a gente esbarra nisso, mas conforme as transmissões veio aparecendo, as coisas melhoraram. Então, hoje a gente consegue ter alguns clubes com um público maior. Essa é uma questão que a gente vem estudando, nós treinadores e diretores, sobre como a gente acessar, fazer o público acessar muito mais. A gente fez a primeira estratégia é a transmissão, e foi ok, foi muito bom, mas a gente precisa de mais alguma coisa para fazer o público enxergar melhor o futebol feminino e consumir um pouco mais, né? Mas a gente está em evolução muito grande do que era para agora, em termos de estrutura, em termos de transmissões, em termos de qualidade de campeonato, porque a gente tem um calendário maior, né? Então, conforme a gente melhora o nosso calendário, mais a gente aparece, mais o público também consome o produto. Você falou de transmissão, aliás, parabéns ao Atlético, que tem transmitido os jogos aí na Galo TV, tenho acompanhado pela Galo TV, e isso faz com que o cara que não é daqui, né? O Atlético é um clube com torcedor em tudo quanto é lugar do país. O cara bota lá no YouTube, Galo TV tá passando, o canal que ele já assina, tá lá à disposição dele, ele assiste de graça, e acho que isso é fundamental. E convidar a galera, né, para marcar presença na Arena MRV, porque 3.000 pessoas estiveram presentes no jogo do acesso, e eu acho que foi um recado muito legal dessa história que eu estou falando, do aumento de público, do consumo da galera, que o torcedor esteja presente mais uma vez para apoiar vocês nesse momento agora com menos pressão, mais leve, classificado, mas vale título ainda, né? Sim, nós vamos brigar pelo título até o final. A gente tem um projeto de ir bem na Copa do Brasil, né, de continuar, de seguir na Copa do Brasil,
mas a gente tem um objetivo maior, que é jogar bem em casa, né? Fazer o público entender que estamos ali, estamos fazendo o nosso melhor e que temos muito a mostrar. Muito trabalho, mas muita alegria, que é gostoso, né? Eu vi muita criança, muita mulher, eu vi muita gente que não conseguiu acesso. Agora a gente vai tentar melhorar aí para todo mundo conseguir entrar. Demorou um pouquinho para entrar, mas todo mundo compareceu. Então a gente vai fazer um chamado, eu já aproveito para chamar todo mundo para ir no dia 11, às 9 horas da noite, na Arena. É muito importante a torcida, o empurrão de vocês ajuda muito no final de tudo para dar tudo certo. E o outro detalhe que você falou, né? Tem gente que torce... Eu conheço, tem amigo que é fanático pelo Atlético e não conhece a Arena MRV. Porque a gente sabe, os custos do futebol masculino, infelizmente, hoje, eles são cada vez maiores. É difícil com que cada um tenha... Que todo mundo, no caso, tenha condição de acessar, porque você tem que ser um sócio-torcedor para conseguir um desconto, jogos grandes vai ser mais complicado, e o cara meio que se desacostumou aí ao campo, né? O jogo passado, acho que foi R$10, né, Fredinho, o ingresso? Acho que foi R$10 o ingresso. Então o cara vai, leva a família, curte um evento que ele sabe que vai estar em segurança, um clima realmente familiar e apoia o clube do coração dele, né? Só tem benefício, né, Fábio? Exatamente. Então conto com a presença de todo mundo lá, porque é o momento de você conhecer a Arena, de levar o filho para conhecer a Arena, a esposa. Então, assim, um preço acessível, bem tranquilo para ir, um ambiente bem tranquilo, um jogo bem jogado. Então, um baita convite aí para vocês. É isso. Fabi Guedes, técnica principal do Galo Feminino, obrigado pela presença, uma honra ter você com a gente. Vamos trocando ideia aí ao longo dos tempos e esperamos falar de mais momentos felizes para esse projeto do Atlético, que passou por suas dificuldades na última temporada, mas que vive a sua caminhada de reconstrução, e esperamos, né, que o futebol feminino continue sendo bem desenvolvido aqui em Minas Gerais. Obrigado pela presença, volte sempre aí, Itatiaia. Tá bom, muito obrigado, viu? Agradecendo a você que esteve com a gente também aqui no Todo Esporte. Lembrando, semanalmente, esse espaço para falar de todas as modalidades esportivas. Semana que vem tem mais Todo Esporte. Tá no YouTube? Clica no like, clica no joinha, manda sua mensagem. Você que está acompanhando pelo YouTube pode conferir todas as edições anteriores na home Itatiaia Esporte. Vai lá em podcasts, procura o Todo Esporte. E nas plataformas de áudio está mais fácil. Só rolar para baixo aí todas as 187 edições à sua disposição. Abraço a todos, excelente semana.